29, 11. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Já está ali no telão também. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltastes por chefe sobre todos. Riqueza e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Amém? Você pode dar glória a Deus por esse texto, amém? E eu quero complementar e parafrasear esse texto com a oração do Pai Nosso, Mateus capítulo 6. O versículo é o versículo 9. Mateus capítulo 6, versículo 9. Tá bom? É uma leitura bem conhecida, né? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e faça a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. Principalmente isso aqui, irmãos, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Glória a Deus. Eu só vou ministrar depois que você orar por mim, amém? Você pode levantar a sua mão e me abençoar. Isso, ora por mim, fala: Deus abençoe. O pastor está sem tradutor hoje, né? Não precisa tradução, mas você ora por mim aí, ora pelo Lucas, Gabriel, né? Glória a Deus. Também o Samuel que está ali para tocar, amém? Abençoa nossas vidas, Pai, no nome de Jesus. Nos entregamos a Ti, Senhor. Deus, nós não somos nada sem Ti. Nós somos, ó Deus, um vaso de barro, vazio, sem beleza, sem formosura. O Senhor é a nossa luz, o Senhor é os nossos dons, o Senhor é a nossa riqueza. Espírito Santo, nós Te convidamos para estar no centro de tudo que nós vamos fazer a partir de agora. Que o Senhor venha falar, que o Senhor venha nos inspirar, tanto falar como ouvir. Abre-nos a porta da palavra. Fala conosco, Senhor. Em o nome de Jesus, com ousadia e autoridade, fale conosco. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, desde quarta-feira, quem estava aqui quarta-feira? Amém? Duas pessoas estavam aqui quarta-feira, os outros não vieram. Vão vir quarta-feira que vem. Amém? Desde quarta-feira que esse texto de 1 Crônicas aqui, 29, está no meu coração. E depois de quarta-feira ele continuou sendo ministrado ao meu coração. E nós conhecemos Davi e sabemos que ele tinha um coração adorador, não é isso? Davi era um homem que tinha um espírito de adorador. Não que ele tinha, mas que Deus o havia dado. E portanto ele falava palavras muito lindas. Talvez as palavras mais lindas da Bíblia, no Velho Testamento, são de Davi. A forma que ele falava era muito poderosa. E você observa que Davi foi um homem tão construído por Deus, ele se deixou moldar por Deus de tal forma que Deus o fez medidor. Deus fez ele um instrumento de medida. Os outros reis eram medidos em Davi. Ele foi um rei tão bom que o Senhor o comparava com outras pessoas. E toda vez na Bíblia que o Senhor usa uma comparação, é porque a pessoa foi muito bem moldada por ele. Amém? Então aquilo que Davi falou no texto que nós lemos em 1 Crônicas 29, 11, o que ele falou foi repetido na oração. Olha só que coisa interessante. Foi repetido na oração que Jesus ensinou aos seus discípulos.
sabendo que a oração do Pai Nosso não é uma simples oração, é um exemplo de oração, é uma base de oração, é algo que pode ser usado literalmente, mas que também pode ser usado com outras palavras. Jesus usou a oração como um exemplo, e ele pegou as palavras de Davi e colocou dentro da oração, para você ver o quanto há uma ligação entre o coração de Deus e o coração de Davi. Mas vamos deixar o Davi, para quarta-feira, casa de Davi. Vamos falar sobre o texto que nós lemos. O texto que nós lemos diz assim: teu é o reino, teu é o poder e teu é a glória, tua é a glória. Então, se você observar bem, é alguém que conheceu a Deus de tal forma que observou que não existe outro governador. Vocês estão aqui, amém, gente? Não existe um outro governador do mundo, não existe uma outra pessoa com um poder comparável para governar o mundo como Deus tem. Ele tem o reino, ele tem o poder e ele tem a glória. Davi entendeu que os homens têm poder, mas todo o poder que os homens têm foi dado por Deus. Logo, o Senhor é o autor, ou seja, Ele é a fonte de autoridade que existe. E por que que isso é tão importante? Observe as palavras dele. Eu vou ler você novamente, antes de começar aqui a falar sobre o assunto de maneira mais aberta. Ele diz: a grandeza, o poder, a honra, a vitória, a majestade, tudo o que há nos céus, não é uma parte, mas tudo o que há nos céus, tudo o que há na terra, o reino. E olha só, ele disse: tu te exaltastes como chefe sobre todos. Observe que, se a gente for resumir, Deus é tudo em todos, não é isso? Deus tem tudo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então isso é uma grande verdade. E quando nós falamos quarta-feira, nós observamos que isso não pode ser uma mera poesia, isso tem que ser uma verdade dentro de nós. Sabermos que Deus, Ele é essas coisas e que Ele opera desta forma. Então, observando isso, nós trazemos para os nossos dias, trazemos para a nossa vida espiritual, nós observamos que até o Pai Nosso não tem feito muito sentido, porque o Pai Nosso termina dizendo: teu é o reino, o poder e a glória. No começo ele diz assim: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Se você observar bem, é só ler o Pai Nosso, Vamos deixar um pouquinho as palavras de Davi, mas lendo o Pai Nosso, você observa a dependência do homem a Deus. Quem concorda comigo? Existe uma dependência completa, não porque o homem é pequeno demais, mas porque Deus é grande demais. Não porque o homem tem ou ele faz, mas porque Deus governa sobre tudo. E quem conhece Deus ora assim: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Porque quem não luta para Deus, luta contra Deus. Ficou forte já a mensagem. Quem não está do lado do exército de Deus, naturalmente ele está no exército que não é de Deus. Então, irmãos, pode ser, eu espero que não, mas pode ser que você está lutando contra Deus, sem saber. E esse sem saber é importante porque Deus mandou a gente conhecer a Ele. Ele diz assim: prossiga em conhecer a Deus, prossiga em buscar o conhecimento de Deus. E Ele falou para nós investirmos no conhecimento. Por que devemos investir no conhecimento? Principalmente para não estar do lado errado.
Porque se nós estivermos do lado do exército que está lutando contra Deus, nós seremos derrotados. Quem concorda? 2 pessoas, tá bom. Glória a Deus. Vou perguntar de novo, quem concorda com isso? Amém? Amém. Você quer estar do lado, essa pergunta agora é mais fácil. Você quer estar do lado dos que estão com Deus ou dos que não estão com Deus? Levanta sua mão dos que estão com Deus. Amém? Maravilha. Os que estão com Deus oram assim. Eu estou só introduzindo a mensagem. Os que estão com Deus oram assim: venha o teu reino e seja feito a tua vontade. Os que estão com Deus oram assim: teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Por que isso é tão importante? Porque Deus não negocia aquilo que Ele fala. Deus não negocia os seus princípios. Deus não negocia a sua palavra. A Bíblia está dizendo que dele é o poder, ou seja, Ele quem manda. Diga comigo, Ele é Senhor. A palavra Senhor no original é Kyrios, dono. Ele é dono da minha vida. Que maravilha, né? Ele é o dono da sua vida. Ele é o dono do que você é. Ele é o dono do que você faz. Dele é o reino. Dele é a glória. A Ele nós pertencemos. Observe a nossa confissão de fé. Você já fez essa confissão de fé. E se tem alguém aqui que ainda não fez, hoje vai ser uma oportunidade única para você. A nossa confissão de fé é: eu te aceito como meu Senhor. Na verdade, até a palavra eu te aceito está num contexto errado. Eu te recebo como meu Salvador e como meu Senhor. Quando nós falamos tu és o meu Salvador, significa eu não posso me salvar sozinho. Não, gente, era para ser um glória nessa parte aí. Você está aqui, amém, irmãos? Conecta comigo, se conecta aí, vamos conectar. Porque vai sair coisa boa desse altar aqui hoje, se conecta. Quando a gente fala assim, o Senhor é o meu Salvador, estamos dizendo, eu não posso me salvar sozinho. O Senhor me salvou lá na cruz. Isso significa, eu sou dependente do Senhor para ser salvo. Oh, glória a Deus, já estou sentindo aqui, irmãos. Eu sou dependente da cruz. Eu sou dependente do sacrifício de Jesus para ser salvo. Depois eu digo assim: o Senhor é o meu, tu és o meu Senhor. E quando eu estou dizendo tu és o meu Senhor, significa que o Senhor colocou princípios para eu seguir. Ainda repito mais, o Senhor colocou limites. Um Senhor coloca limites. O Senhor colocou limites para a minha vida. O Senhor estipulou uma regra. O Senhor estipulou um caminho para eu seguir. Porque o Senhor é o meu dono. Tu és o meu dono, Kyrios, o meu dono. Porque dono, porque ele diz, eu fui comprado. Eu fui comprado por um alto preço. Eu fui comprado pelo sangue de Jesus no Calvário. Eu fui comprado. Se eu fui comprado, Ele mesmo disse, tu és meu, eu te escolhi, tu és meu. Ele está dizendo, eu sou o seu dono. Por isso, quando nós oramos, estamos fazendo estamos só nos lembrando, ou trazendo à tona o que já é realidade. Venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, porque a minha já morreu. Venha o teu reino, porque eu não governo. Seja feita a tua vontade, porque a minha vontade já morreu. Porque eu fui comprado e eu entrei debaixo da autoridade de Deus, que domina sobre a minha vida. Oh, glória a Deus. Pastor, por que isso é tão importante? Por causa do
relativismo. O que é relativismo? Relativismo é uma corrente de pensamentos que questiona as verdades. Verdades universais, verdades de Deus. O relativismo questiona. O homem começa agora a questionar os princípios e as verdades de Deus. Qualquer livro de filosofia mundana, que existe filosofia cristã muito boa. Qualquer filosofia que você lê vai te deixar mais confuso. Porque os homens que estudam o mundo, com a mente do mundo, não conseguem entender as verdades. Verdade não é para quem estuda, verdade é para quem quer obedecer e se submeter. A verdade confronta a gente. Quando nós falamos verdades, nós estamos dizendo isso é assim, e isso é certo, e isso é errado. E o relativismo diz assim, não, isso é certo e isso é certo. Quantos estão entendendo? Então, se nós tornamos as coisas relativas, logo nós colocamos a verdade como um ponto que pode ser questionado. É verdade, mas isso pode ser diferente. É verdade, mas existe uma regra e essa regra pode ser mudada. Verdade, mas. Só que as verdades de Deus, quem concorda comigo, não podem ser questionadas. Glória a Deus. É difícil dar aleluia nessa hora, né, irmão? Glória a Deus. As verdades de Deus não podem ser questionadas. Observe, irmãos, que o relativismo é a desconstrução das verdades pré-determinadas. Deus determinou verdades. Por isso a palavra, a Bíblia, por isso está escrito, Ele determinou verdades. O que é bom para o homem e o que não é bom para o homem. Ele disse assim, olha, você tem o jardim inteiro, come dele. Mas tem uma regra, uma só, não coma desse fruto. Ou seja, o Senhor colocou entre o homem, entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Hoje, da mesma forma, o Senhor coloca entre os nossos olhos, coloca diante de nós a vida, a morte, a bênção e a maldição. Observe que tem um paralelo, tem uma divisão. Existem dois lados, e o relativismo quer dizer que não existe dois lados. Os dois lados estão certos. Isso deixa todo mundo confuso. A gente vai assistir a um filme, e o filme está baseado no relativismo. Ele começa a dizer que isso é certo, e isso também é certo. Só que na palavra de Deus, muitos versículos da Bíblia, mas muitos, a gente pode sentar para estudar, muitos versículos da Bíblia têm um corte. Isso é de Deus, isso não é de Deus. Deus sempre faz uma separação entre aquilo que é bom e aquilo que é ruim, aquilo que é certo e aquilo que é errado. Mas o relativismo diz, isso é certo e isso é certo. E o que nós fazemos como igreja? Nós precisamos andar na luz. Precisamos andar na luz, porque quando nós estamos andando na luz, nós começamos a discernir entre terra prometida e Egito, entre o que é de Deus e o que não é de Deus, entre as coisas que agradam a Deus e as coisas que desagradam a Deus. Quem está aqui ainda, diga glória a Deus. O relativismo traz aplicação de incertezas. E essas incertezas, irmãos, elas nos afastam de Deus. Por que as incertezas nos afastam de Deus? Porque Ele disse que aquele que se aproxima dEle precisa crer. Hebreus no capítulo 11, versículo 6. Aquele que se aproxima de Deus precisa crer. E se eu tenho incertezas, logo eu não consigo crer. Quem está aqui ainda, gente? Se eu tenho incertezas no meu coração, eu não consigo crer. E se eu não creio, eu não me aproximo de Deus. As incertezas te afastam de Deus. Você precisa ter certeza.
certeza daquilo que é bom, certeza daquilo que é ruim, certeza daquilo que é produtivo para a sua vida, certeza daquilo que é destrutivo para a sua vida. Você precisa ter certeza. Tem gente que quando senta com a gente para falar, ele começa a relativizar tudo. Ele começa a dizer: claro que isso é legal, mas você pode fazer isso, mas também você pode fazer aquilo. Muitas pessoas assim, irmãos, até muitos religiosos hoje começam a dizer assim, mas, sabe o que é isso? Antropocentrismo. O que é antropocentrismo, pastor Fábio? É quando o homem governa, é quando o homem está no centro, quando o homem gerencia as coisas. Não podemos pegar a Bíblia, irmãos, e fazer dela algo que nos aprova, porque a Bíblia não aprova o homem, a Bíblia aprova Deus. Quando você lê a Bíblia, não sei se acontece com você, tem textos da Bíblia que é como se tivesse um chicote batendo na carne da gente. É assim ou não é? Você abre a Bíblia e você fala: Deus tem misericórdia. Senhor, vai devagar comigo, porque a Bíblia nos reprova. Tem livro que aprova a nossa vontade. Ele diz assim: rapaz, faz o que vem no seu coração. Olha que frase mais linda. Quem já ouviu essa frase? Ou já leu? Ou já ouviu alguém falando, discursando e dizendo assim: segue o seu coração. Já, né, Lucas? Segue o seu coração e seja feliz. Vai, porque Deus é contigo. Segue o seu coração e seja feliz. A gente fala: que coisa linda. Pastor Ruth chegou aí. Que coisa linda, gente. Mas a Bíblia não diz assim. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Não diz assim. A Bíblia não diz segue o seu coração. A Bíblia diz negue ele, entrega ele. Salmo 37, se eu não estou enganado. Entrega o teu coração ao Senhor, confia nele, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Quem está entendendo? Tem coisas lindas que a gente lê, isso é relativismo. O mundo hoje é baseado nele, relativismo. É doce quando você ouve, mas não é verdade. É fácil de gostar de coisas que simplesmente nos aprova. As pessoas, a gente chega com algumas questões, a pessoa: não, para que você vai se sacrificar para mudar? Para que você vai se sacrificar para fazer para entrar dentro desse processo? Não. Segue a sua vida, faz o que você achar melhor, né? Às vezes as pessoas têm uns aconselhamentos para casais que eu falo assim, gente, né? Conselheiros, né? Profissionais dizendo assim: rapaz, larga desse cara. Seja feliz, você merece ser feliz. Deixe o seu casamento, deixe a sua esposa. As pessoas falam: mas não, irmãos, o que a Bíblia ensina é diferente. Toda mudança tem dor, e o problema é que ninguém gosta de sentir dor, ninguém tem prazer em sentir dor, mas transformação tem dor. Todos os animais, todas as plantas, tudo que tem vida é transformado, e só o homem que não quer. É só o homem que não quer ser transformado. Nós precisamos ser transformados, e a transformação tem dor. Se você fugir da dor, você está fugindo da transformação. Se você quer melhorar o seu corpo, vai ter dor. Vocês estão aqui ainda, amém, gente? Se você quiser melhorar a sua mente, vai ter dor. Quem lê sente dor, quem estuda sente dor, quem trabalha sente dor. Não fuja da dor. A dor é uma bênção. Só o pastor Fábio que fala essas coisas. A dor é uma bênção, porque quando você sente dor, você melhora. Glória a Deus, aleluia. E outra coisa interessante que eu aprendi: a dor sinaliza algo que tem de errado no seu corpo. Se você tiver um problema no pé, os sensores do seu corpo
começam a dizer que você tem um problema no seu pé. A dor sinaliza onde você deve melhorar. Era para você dar glória a Deus e dizer, mas está tudo bem. Aí você fala assim, não, eu vou melhorar o meu pé. E aí você vai lá, trabalha e melhora o seu pé. Amém? Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Então, irmãos, o relativismo, ele é uma aplicação de incertezas, ausências de bases e princípios. Porque se é relativo, então não tem uma base. Se é relativo, então eu posso começar de qualquer lugar. Se não tem um princípio, se não tem uma regra, então eu posso começar tanto da direita como da esquerda. Eu posso começar tanto de baixo como de cima. Mas nós sabemos que não. Quem aqui já montou um móvel da IKEA? Se você não montou, você vai ter essa experiência um dia. Você vai e pega o plano e fala, isso é moleza isso aqui. Você não olha o plano direito, não examina o plano. E aí você vai lá e fala, isso aqui eu já sei, isso aqui eu já sei. E você vai montando. Quando está terminando, tem algo que não dá certo de jeito nenhum. Sobrou peça. E aí o que acontece? Desmonta tudo. Isso, irmãos, e você fica bravo. Eu fico bravo demais. Eu falo, meu Deus do céu, mas estava dando tudo certo. E agora eu tenho que desfazer tudo. E você fica nervoso. A nossa vida espiritual do mesmo jeito. A gente começa com o relativismo. E quando a gente começa com o relativismo não tem um plano. Eu sei fazer. Porque no final vai dar certo. Só que no final não dá certo. O problema é que enquanto a gente está fazendo, está indo tudo bem. Irmãos, tem algo que eu estou aprendendo. Eu vou passar para você, mas coloque toda a sua atenção. Nem sempre nós descobrimos o erro do que nós estamos fazendo na hora que estamos fazendo. Às vezes demora 1 mês, 2 meses, 6 meses. O resultado vem depois de 1 ano. E a gente fala assim, por que não deu certo? Por que eu estou sofrendo com esse problema? E o Espírito Santo vem e diz assim, você não aplicou os meus princípios. Eu fiz tudo certinho, Deus. Eu fiz tudo certinho. Não, você não aplicou os meus princípios. Você começou com os seus princípios. Você começou com a sua ideia. E a sua ideia não termina no meu resultado. Olha só, o plano de Deus, a vontade de Deus, termina no resultado de Deus. Por isso, irmãos, quando você corta uma flor, você ainda tem 1 semana com ela linda, mas ela está morta. Tá ou não está? Na nossa vida espiritual do mesmo jeito. Cortou a flor hoje, cometeu um erro hoje, pecou hoje, não quer dizer que vai secar hoje. Está secando. Por dentro não tem mais vida, mas está secando. A gente precisa observar, olhando para a raiz, Deus, teu é o reino. Olhando para a raiz, dizendo, teu é o poder. Olhando para a raiz e dizendo, tua é a glória. Ao Senhor pertence todo o reino. O Senhor, a majestade do Senhor é a vitória. Do Senhor é a força. Olhando para dentro e vendo que nós precisamos, nós somos dependentes de Deus. Não podemos ser relativos. Nós, igreja, não. O relativismo parece com a democracia. Democracia não é um homem que governa o povo. É o povo que governa um homem. Nós vivemos no mundo, nós vivemos debaixo desse governo. Mas a nossa vida espiritual é governada com o reino. E reino é, o rei manda e o povo obedece. As palavras de Deus são incompreensíveis. Por isso as pessoas pegam a Bíblia e elas estão fazendo uma nova linguagem. Nada contra nenhuma tradução, não tem mesmo.
mas fazendo e transliterando, fazendo com que fique mais leve de se ver, de se ler. Eu sou o contrário a isso. A palavra tem que ter poder. Ele dizer sim é sim, ele dizer não é não. O talvez não vem de Deus. Ele dizer faça, ele dizer não faça. Porque hoje se tornou tão relativo que faz. Está errado, faz. Está difícil, não deveria ser assim, mas faz. Irmãos, eu vou dizer para vocês uma verdade aqui, só se você dá glória a Deus. Deus não está interessado em nos agradar. Ele não está interessado em nos agradar. O objetivo dele é nos transformar. Nós ignoramos a história dos homens de Deus. O apóstolo Paulo foi um homem que obedeceu a Deus demais, mas ele sofreu dores. O navio de Paulo não deveria afundar, não deveria, porque ele obedecia a Deus. Paulo não deveria ter sido picado pelaquela cobra, porque era um homem que obedecia a Deus. Paulo não deveria ter sido preso, muito menos recebido o vitupério, 39 chicotadas, porque ele obedecia a Deus. O objetivo de Deus não é agradar o homem, é transformar o homem. E sabe o que nós fazemos? Nós procuramos lugares agradáveis. Naturalmente nós procuramos lugares agradáveis, lugares aonde nos tornamos, a nossa vida está confortável. O conforto é um perigo, irmão. Conforto é um perigo. Por que o conforto é um perigo? Porque ele anula o processo de transformação, ele retarda o processo de transformação. Sabe como é que a águia faz? Ela tira o conforto dos filhotes. Os filhotes estão lá gordinhos, comeram peixe, tranquilo, estão lá, a mãe traz água e tudo. A mãe olha para eles, vocês estão grandinhos, coisa mais linda. Ela começa a tirar as penas, e embaixo das penas tem espinhos. Tirou o conforto. Deus faz isso com os crentes. Deus faz isso comigo, amém? Deus faz isso com você, vai tirando o conforto. O que ele vai tirando o conforto? Para que você diz assim, eu nasci para voar. Eu não posso ficar nesse ninho, eu tenho que voar. Eu tenho que voar, eu tenho que voar, eu tenho que voar. E a vida de uma águia, que não está no esboço, o negócio da águia, mas vamos falar. A vida de uma águia é uma vida de dores. Ela sente dor para tudo. Chega uma idade, quando chega aos 40 anos, ela precisa de uma transformação. Meu Deus do céu, se tem alguém com 40 anos aqui, não estou falando direto para você não. Eu já estou chegando, viu gente? Precisa de uma transformação. O bico, olha o bico da águia, que estava assim, agora está assim. Envelheceu. É aqueles crentes. Faz tanto tempo na igreja que o bico dele, ó. Agora a gente fala assim, vamos rapaz, ele, aquele bico assim todo. Vamos fazer a obra, rapaz, ele está lá, eu já fiz a obra. Aí tem um processo da águia, ela entende sozinha, ela entende. Não tem nenhum profeta que chega lá e você tem que transformar. Não, ela entende que ela precisa de transformação, então ela se isola. Ela vai para um lugar isolado. E lá ela começa a viver o processo de transformação. Todas as penas dela é mudada. E o bico dela, ela começa a bater aquele bico na pedra, até ele arrancar. Olha só os crentes sentindo dor, batendo o bico na pedra, e dizendo, eu quero uma vida nova, eu quero ser uma nova pessoa, uma nova criatura, batendo o bico na pedra, batendo o bico na... Caiu o bico, nasce outro, novinho. E agora é aquele bico de obediência, né? Sentiu dor. Assim somos nós, irmãos. Quando a gente pensa que sabe, né? A história de Moisés, por exemplo, é um pouco baseada na águia. 40 anos, estudou na faculdade, né? Ele aprendeu a melhor ciência que havia na época, porque os príncipes estudavam com os melhores professores, e ele viveu no palácio. Ele
teve os melhores professores, 40 anos, Deus falou, agora eu vou quebrar o seu bico lá no deserto. E Deus levou Moisés para estudar. Agora estudar com as ovelhas, até ser transformado. Amém, irmãos? Diga comigo, verdade de Deus. Diga, eu preciso das verdades de Deus. Aplicação do relativismo: ausência de bases, princípios, fatores determinantes. Eu vou dizer para você alguns fatores determinantes na Bíblia. Tenho certeza que você vai concordar comigo. Certeza. Jesus disse, eu sou o caminho. Determinante. É determinante. Eu sou o caminho. Ele não disse assim, eu sou um dos caminhos. Isso seria indeterminante. Eu sou o caminho. Não tem relativismo aí dentro. Ele está dizendo, eu sou o caminho. De vez em quando a gente escuta, tem pessoas que pela sua religião eles sabem que não tem como debater, ou não tem como, irmão, Deus é tão poderoso que as pessoas já vêm falar com você de uma forma que fala assim, eu sei que você vai falar de Deus para mim, você vai ganhar a discussão. Ele chega assim, olha, é o seguinte, você vai chegar para os céus através do seu profeta, falando de Jesus, e eu vou chegar no céu através do meu profeta. Aí você fala, coisa linda. Não, senhor, isso é relativismo. Não, você tem a sua religião e eu tenho a minha religião, e nós vamos viver bem assim. Não estou falando de socialismo, gente, estou falando de crença. Não, só existe um Deus, e Ele é o caminho. O nome dele é Jesus Cristo. Aí você fala assim, pastor, mas como é que eu vou falar isso para a pessoa? Então seja relativista. Porque aquele que ama a Deus, aquele que segue a palavra, ele diz, não senhor, a verdade não é essa. A verdade é, Jesus é o caminho. Quando Jesus usou a palavra verdade diante de Pilatos, ele falou com sarcasmo, verdade? O que é verdade? Porque ninguém sabia o que era verdade. Por isso Jesus falou, eu sou a verdade. E essa verdade não tem, irmãos, essa verdade não tem um mas nela. Não é, ela é determinante, é a verdade. É o que Deus disse. Perguntaram para mim, pastor, o que é verdade? Eu falei, verdade é o que Deus disse. O que o homem diz não é verdade. O que Deus diz é verdade. Vou usar um versículo que você conhece. Deus não é homem para que minta. Ou seja, o homem pode mentir, Deus não. Ele não pode mentir. Ele não é filho do homem para que se arrependa. Deus, Ele é a verdade. Olha que Jesus não falou assim, gente, eu conheço a verdade para você. Ele não falou, eu conheço a verdade. Ele diz, eu sou a verdade. Quando Ele diz assim, aprendei de mim, Ele está dizendo, olha, retire a verdade de mim, conheça a verdade de mim. Glória a Deus, fatores determinantes. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Ele é o destino. Existe um destino. Ele é o destino. Pastor, o resultado da minha vida vai acabar dando certo. Isso é quando você acredita no relativismo. Para que você chegue no destino, você precisa aplicar o que Ele mandou fazer para chegar no destino. Aquele que luta o combate, aquele que faz a corrida, precisa fazer legitimamente. A palavra legitimamente está falando de regras. Correr uma maratona não é para todos.
porque precisa conhecer as regras. Você sabe aquela maratona, aquela marcha atlética que as pessoas fazem? Eu não vou fazer aqui de jeito nenhum. Tem uma pessoa que chegou, nem pense, hein, gente, de fazer agora. Você já lembrou, né? Nas Olimpíadas, aquela coisa lá, e aquilo é difícil. O rapaz chegou em primeiro, e eu falei assim: pronto, é o campeão, mereceu. Não, porque ele não foi legítimo, ele errou as passadas. Teve hora que ele correu normal, legitimamente. Tem que seguir as regras. Vai jogar, vai ser esportista em alguma coisa, vai lutar boxe, né? O que você quiser fazer, tem que seguir as regras. O gol não é válido se a pessoa estiver impedido. Então vamos entrar por aí, né? Claro que não. Existem regras. Aquele que luta tem que lutar legitimamente. Aquele que corre deve correr legitimamente. Aquele que quer chegar no céu deve observar legitimamente aquilo que Deus falou para fazer. Senão vai chegar, que nem diz a minha mãe, no céu da boca da onça. Existe um destino, irmãos, e esse destino é Jesus. Ele é a porta, Ele é a porta. Ele disse: eu sou a porta, e a porta está aberta lá no céu. O nome dele é Jesus. Ele é o nosso destino, Ele é o nosso alvo. Devemos olhar para Ele. Ah, pastor, mas eu amo Jesus. Pastor, eu gosto de estar perto, eu gosto de... Não, irmãos, não tem a ver com sentimentos. Servir a Deus não tem a ver com sentimentos. Até porque para adorar a Ele tem que ser em espírito. Não tem a ver com o que eu sinto. Isso vai ficar para uma próxima pregação, né? Para quarta-feira a gente vai falar de uma maneira bem aberta sobre essa questão de eu sinto. Pastor, eu gosto de ir no culto porque lá eu sinto. Cuidado com isso, filho. O culto não é para sentir. O culto é para sacrificar. Olha, tá vendo como você não deu glória a Deus? O culto não é para sentir, o culto é para sacrificar. Tem um destino, o nosso destino é o céu. Ele nos deu isso aí, falou assim: olha, o nosso destino, eu virei e vos levarei para mim mesmo. Ele descerá dos céus e nos levará para lá. Ele disse, a gente já falou, né? Mas existe um só Senhor. E Ele disse, há uma só fé. Eu vou te dar o versículo. E Ele disse, há um só batismo, um só corpo e um só Espírito. Não tem relativismo em Efésios 4:5. Não tem relativismo. Não é um batismo aqui e outro batismo ali. Não é um Senhor aqui, um Senhor ali, uma fé aqui e outra fé ali. Sexta-feira agora foi o dia da fé do mundo. Todo mundo apostando na loteria. Dia 13, né? Todo mundo fazendo uma fezinha. Eu falei, isso não é fé não, meu filho. Isso não é fé. Pragmatismo. Fé não é isso. Uma só fé. Nós. Quem apostou na loteria aí já pode pedir perdão a Deus hoje. Amém. Um só Senhor, uma só fé, um só corpo e um só Espírito. Não tem, irmãos. Olha, às vezes a gente fala, a gente ama o Espírito Santo e a gente fala dele de uma forma poética, linda, e o Espírito Santo está aqui, gente, e ele está trabalhando, ele está operando, mas se a gente for estudar bem, ele não pode estar só porque a gente fala que ele está. Ele é um Espírito Santo. Ele visita, ele habita, ele vai nos lugares santos. Aonde não tem verdade, o Espírito Santo não pode entrar. Porque ele é o Espírito da verdade. Foi Jesus que disse:
o Espírito da verdade que o homem, que o mundo não pode conhecer, porque não vê, também não conhece. Mas vocês, igreja do Senhor, santificadas pela verdade, a palavra, aquele que é limpo pela palavra, vocês o conhecem. Por quê? Porque você foi santificado pela verdade da palavra. E se você foi santificado pela verdade da palavra, Ele estará em vocês, Ele estará com vocês, Ele habitará com vocês. Oração errada, só falo se você dá glória a Deus. Senhor Espírito Santo, venha a esse lugar. Por que, pastor, que é oração errada? Não é só pedir, é necessário preparar o ambiente. Você não pode convidar ele se ele não pode entrar. Quando convida, o ambiente tem que estar preparado pela verdade. Aí ele entra. Preparou o ambiente com a verdade. Olha, a verdade de Deus está aqui. Não é relativista, é uma verdade absoluta. A verdade de Deus é absoluta. O relativismo destrói a verdade absoluta, dizendo que não existe algo absoluto. Existe sim, a palavra de Deus é absoluta. Não existe verdades absolutas, porque aquilo que eu penso é diferente do que você pensa, e eu preciso te dar liberdade de pensamento até os limites de Deus. Você pode pensar, você pode raciocinar, você pode escrever, você pode criar teorias, longe daquilo que Deus colocou. Aquilo que Deus marcou como verdade não pode ser mudado pelo homem. Ai do homem, diz a Bíblia, que colocar uma palavra a mais na verdade de Deus. Ai do homem que mudar a verdade de Deus em mentira. Ai do homem se fizer isso, porque Deus colocou uma palavra absoluta, e o Espírito Santo, Ele vela para fazer cumprir essa palavra. Ele não vem em qualquer ambiente. Estou falando do Deus que eu conheço. O Espírito Santo não está em qualquer ambiente, Ele não opera em qualquer ambiente. Ele primeiro vem, prepara o corpo, prepara o ambiente com a verdade. Foi isso que Jesus fez em 3 anos. 3 anos, estou terminando, viu, gente? 3 anos. Em 3 anos, ele estava preparando 12 pessoas. Sabe para quê? Para receber o Espírito. 3 anos. 3 anos dizendo para eles: isso é verdade. 3 anos dizendo: Deus é assim. As coisas de Deus são assim. Os princípios de Deus são assim. O que Deus disse foi isso. Vós estáis limpos. João 15. Vós estáis limpos. Pega a palavra limpo, coloca santo. Vocês estão santificados, purificados. No original, ágios. Vocês estão lavados pela palavra. Depois disso, ele já estava terminando o seu sermão. Ele morreu, ressuscitou e soprou o Espírito sobre todo mundo, sobre toda a multidão. Você viu Jesus soprando sobre a multidão? Não. Ele soprou o Espírito sobre os 12 que foram limpos pela palavra. O Espírito de Deus é também o Espírito da verdade. Amém? Pastor, eu quero estudar a Bíblia com o senhor. Vem quarta-feira, irmão. Quarta-feira nós estamos destrinchando a Bíblia. Amém? A palavra de Deus está sendo anunciada. Amém, gente? Nós vamos terminar. Queria convidar você a ficar de pé. O poder, a glória, a honra, a majestade, a vitória dele é o governo do Senhor. Aleluias. Do Senhor é o governo de tudo. Queria convidar você a fechar os seus olhos.
Você que entendeu a palavra, renda-se. Você entendeu a palavra? Então renda-se a ela. Renda-se à palavra. Renda-se à palavra. Ó Deus, eu quero, Senhor, a tua vontade, não a minha vontade. O teu reino, não o meu reino. O teu querer e não o meu querer. A tua glória, Senhor, e não a minha glória. Renda-se a Ele, renda-se. Renda-se ao Espírito Santo. Renda-se à verdade de Deus. Oh, aleluias. Oh, bendito é o nome do Senhor Jesus. Oh, Deus. Oh, glória ao teu nome, Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, o Senhor é lindo. O Senhor é maravilhoso, Deus. Nós nos entregamos ao teu reino, Senhor. Mesmo com dores, no meio do sofrimento, Senhor, no meio das lutas, das batalhas, nos rendemos a Ti, Senhor. Nos rendemos à nossa carreira, Senhor, a carreira que o Senhor preparou para nós. Nos rendemos, Santo Deus, para cumprir e para fazer o que o Senhor determinou. A Tua determinação para nós, ó Deus, é boa, perfeita, agradável. Nos rendemos a Ti. Oh, bendito é o nome do Senhor Jesus. Vem fazer o que nenhum homem fez, o que a história nunca viu. Aviva-nos, vem fazer história nunca viu, vem cumprir. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Você pode levantar as suas mãos como alguém que se rende à verdade de Deus. Vem fazer o que nenhum homem fez. Renda-se, entregue-se, entregue-se ao Senhor. Entregue-se ao Senhor. Isso, levante a sua mão bem alto. Levante bem alto a sua mão. Renda-se. Renda-se ao poder da palavra de Deus. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Nós te exaltamos, Senhor. Bendizemos o teu santo nome. Oh, glórias a Ti, Senhor. Seja hoje o que nenhum homem fez, vem fazer derramar o teu Espírito. Que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Irmãos, eu quero fazer um apelo aqui. Sinceramente, eu não sei se vai vir alguém ao meu apelo, mas eu vou fazer com muita fé. Eu quero convidar na frente pessoas que vão se render ao Senhor, que vão dizer: Deus, a partir de hoje é a tua vida, é o teu governo. Que vão dizer assim: Senhor, é a tua vontade, não é a minha vontade.
Pessoas que vão se render ao Senhor dizendo: Tu és o meu Senhor. Por que eu estou fazendo esse apelo? Porque eu sei a transformação de Deus para a vida de alguém que faz isso. Talvez você hoje quer sair do seu lugar e dizer assim: Senhor, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu quero entregar o meu coração para Ti, mas inteiramente. Sair das minhas dúvidas e entrar nas Tuas verdades. Sair, Senhor, desses lugares enganosos que eu estou vivendo e abraçar o Teu Evangelho como verdade para a minha vida. Eu sei que Deus transforma a vida de pessoas que tomam essa decisão. Quem sabe tem uma pessoa aqui hoje que quer tomar essa decisão de dizer: Deus, eu quero me entregar para sempre. Eu quero caminhar nesse caminho. Eu quero me entregar a essa verdade do Senhor. Se tem uma pessoa aqui hoje que quer fazer isso, tenho certeza que o Senhor vai fazer uma grande obra nessa vida. Nós vamos cantar. Enquanto nós cantamos, você pode sair do seu lugar e vir. É um apelo difícil de se responder, mas é o melhor de todos. Aceite o Evangelho de Deus. Aceite o Evangelho de Deus. Perguntaram para Pedro assim: o que faremos para herdar essa salvação? Ele diz: arrependam-se dos seus pecados e creiam em Deus. Se você está sentindo o seu coração ferver, como o meu está fervendo aqui, quero convidar você a sair do seu lugar. Sai do seu lugar e venha se render ao Senhor. Renda-se ao Senhor inteiramente. Renda-se ao Espírito Santo. Renda-se ao chamado de Deus. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos.